Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos maiores vilões dos veículos motorizados arrefecidos a fluido, algum tipo de fluido. Popularmente, arrefecidos a água, Eu não gosto nem de usar esse termo água, porque para quem compreende não faz diferença. Mas para quem não compreende essa diferença da água para o fluido, falar água para ele é normal. A água, eu posso usar água da torneira, da chuva, posso usar água que eu compro no galão de 20 litros em qualquer lugar. Não, água é um termo que se popularizou porque antes de existir essa tecnologia do fluido de arrefecimento, o que se utilizava nos veículos motorizados arrefecidos a fluido era água. Então o fluido de arrefecimento ele não nasceu com o veículo. Ele veio a partir de uma necessidade encontrada em meio a dificuldades que, com o passar do tempo, aquilo que a água trazia para o veículo, como ferrugem, corrosão, substituição de componentes antes do tempo ideal, Então, se era para ficar com aquele componente por mais tempo, por causa do uso da água, aquele tempo era diminuído. E aí a gente tem a tecnologia do fluido de arrefecimento, que veio para eliminar todos esses problemas causados pela água. Aqui nós temos dois tipos, observem. Aqui eu tenho dois frascos azuis, mas são diferentes. Aqui eu tenho fluido e aqui eu tenho a solução. Esse aqui tem monoetileno glicol, esse não tem monoetileno glicol. E qual que é a diferença? Que aqui eu tenho o azul, eu tenho o amarelo, eu tenho o rosa, eu tenho o verde e eu tenho a água. A diferença, quando a gente vê cores diferentes de fluidos, na verdade isso aqui é mais para identificar a montadora, Cada montadora institui uma cor como padrão para os seus veículos. Então, se eu pegar um exemplo, a Volkswagen usa o rosa, Renault usa amarelo, Honda usa azul, Mitsubishi usa verde. Então a cor é mais para identificar a montadora. Se você usar o amarelo, ou azul, ou verde, ou rosa, não faz diferença nenhuma, isso é só corante. Tá? Mas o produto é o mesmo, só a cor que muda para identificar de qual foi a montadora que você comprou o seu carro. Agora, e da solução para o fluido? Qual que é a diferença? A diferença é que o fluido de arrefecimento, ele mantém o seu sistema livre de ferrugem, corrosão, acúmulo de depósito, e ajuda a manter os componentes do sistema de arrefecimento lubrificados. E a solução? A solução ela também faz isso, só que além de fazer esse trabalho de limpeza, de manter a integridade dos componentes do seu veículo, ela também te protege contra alta e baixa temperatura. Porque como ele tem monoetileno glicol, o monoetileno glicol ele faz com que o ponto de congelamento do seu fluido vá de 0, dependendo do produto. Nesse caso do nosso, ele manda de 0 a menos 37 graus. Então esse fluido só vai congelar abaixo de menos 37 graus. Na contramão, já falando agora de ebulição, do mesmo jeito que ele abaixa para menos 37 o ponto de congelamento, ele também eleva o ponto de ebulição para mais 132 graus, ou seja, ele só vai começar o seu processo de ebulição, vai começar a ferver acima de 132 graus, te protegendo contra alta temperatura. Vou dar um exemplo, você está dirigindo seu veículo, de repente queima a ventoinha, ou queima o fusível da ventoinha, ela para de funcionar. Se você estiver usando o fluido ferve a 100 graus Celsius, porque é o mesmo ponto de ebulição da água, Esse aqui, até 132 graus não ferve, então você vai ter aquele tempo de reação, de perceber que alguma coisa está errada com o seu veículo e poder parar o seu veículo e levar até uma oficina, se for o caso, para poder averiguar sem causar maiores danos, sem causar um trinco de cabeçote, uma dilatação de pistão, uma queima de junta de cabeçote, problemas que são causados por causa da alta temperatura. Então o seu fluido, quando ele passa de 100 graus, por exemplo aqui nesse caso, passa de 100 graus e ferve, na hora que ele ferve, o ganho de temperatura não vai mais ser gradativo. Depois que ele ferve, o ganho de temperatura, ele salta de 100 para 200 graus num momento só. Claro que eu estou falando de um número, dando como exemplo, ele vai de 100 a 200. Não estou querendo dizer que na prática é 200, mas ele salta de temperatura. E o seu motor, como ele não está preparado para esse salto de temperatura, nesse momento acontece todos aqueles problemas que a gente já conhece tão bem, né? Queima de junta de cabeçote, dilatação de pistão, trinco de cabeçote e por aí vai.
Então, o recomendado é que você use o fluido que já sai da sua montadora. Na sua montadora, o seu equipamento já sai, né, protegido contra a incidência de altas temperaturas, né, aumentando o ponto de ebulição. Então, que você continue nele. O fluido de arrefecimento ele é mais para aquela pessoa que não quer de jeito nenhum colocar um produto que vá proteger contra alta temperatura e queria colocar a água da torneira. Então, eu falo que ele é um intermediário, né? Ele é mais para que o problema não seja maior ainda naquele veículo por usar água. Então, água de maneira alguma no seu veículo. Você quer fazer um teste? Antes de colocar água no seu veículo, coloque a água num pote, num copo, coloque o bombril e deixa por 2 horas e volta para ver a situação que o bombril vai se encontrar. Se mesmo assim você quiser colocar água no seu veículo, aí eu já não posso fazer mais nada. Porque você já viu na prática que a água vai trazer diversos males para o seu equipamento. Não pode colocar água de maneira alguma, Rodrigo, mas você tem água para vender na distribuidora. Sim, mas é água desmineralizada, ela é uma água pronta, é uma água preparada. E um detalhe, não é recomendado o uso somente dessa água no sistema. É que às vezes o cliente tem um produto concentrado e ele quer usar para fazer a diluição do produto concentrado. Como ele não pode diluir com a água da torneira, ele vai usar a água desmineralizada para fazer essa diluição. Então, esse produto ele é recomendado para diluir, mas ele também tem outros usos, como por exemplo, ele pode ser utilizado como fluido de bateria. Tá? Então, essa água ela não é somente para sistema de arrefecimento. Mas se você for usar no seu sistema de arrefecimento, use ela para diluir um produto concentrado. Não use somente ela, porque ela não tem todas as propriedades de proteção e prevenção que o fluido de arrefecimento tem. Então, só ressaltando que a diferença de cor é apenas corante. Certo? É para diferenciar uma montadora da outra. Porém, dentro das cores nós temos diferenças de produtos. Podem olhar aqui, ó, fluido de arrefecimento e solução. A diferença é que esse aqui, ó, tá aqui, ó, com monoetileno glicol. Esse aqui não tem monoetileno glicol. Então esse não te protege contra alta temperatura. Esse te protege. A mesma coisa para o azul. Aqui eu tenho o fluido, aqui eu tenho a solução. O rosa eu não estou com fluido, mas o rosa também é a mesma coisa, tem o fluido. Essa aqui é a solução com monoetileno glicol. E o verde também, essa aqui é a solução com monoetileno glicol, certo? E tem o fluido também do verde. Então eu recomendo que vocês usem sempre a solução, um produto com monoetileno glicol. Mas se não der, que pelo menos use um fluido, para que você não tenha problemas de ferrugem, corrosão, acúmulo de depósito, ressecamento de borrachas, de vedações. Às vezes a tampa, você tira a tampa, ela tem uma borracha de vedação. Você pega aquela borracha e está toda ressecada. Ou você aperta o mangote está todo ressecado. Então, gente, para evitar esse tipo de problema, faça o uso consciente daquilo que é exigido como padrão de uso pela sua montadora. A sua montadora, a montadora do seu veículo, ela exige que você utilize nos veículos comprados da marca que você tem um fluido de arrefecimento, de preferência com monoetileno glicol, para que você não tenha nenhum tipo de problema no decorrer do uso do seu equipamento. Ok? Espero ter ajudado em mais esse vídeo e estamos à disposição. No Instagram, @R2_distribuidora, no Facebook, @R2automotive. Nos encontre lá e traga até nós a sua dúvida para que, de maneira mais direcionada, nós possamos ajudar você, cliente, a ter o melhor uso e o melhor resultado desse uso dos produtos ofertados pela R2 Distribuidora. Forte abraço, até mais.